Descobri o caso quando cheguei em casa mais cedo para contar a ela sobre meu diagnóstico. Acho que o único motivo de eu estar vindo aqui é porque minha situação e curso de ação não me permitem divulgar totalmente para aqueles próximos a mim. No 1º de dezembro, recebi a notícia que estava temendo. Todos os exames confirmaram o diagnóstico. Estou com câncer de pâncreas em estágio 4. Basicamente, esta será minha última temporada de férias. Estou bem com o que está por vir. Estou em paz com isso. Tive uma vida bem vivida. Todos os meus entes queridos serão cuidados. Sou naturalmente uma pessoa reservada, então minha esposa, Jane, não está ciente dos meus exames. Não queria preocupá-la até ter respostas. Então, fui para casa mais cedo para ter a conversa. Não é algo que eu queira fazer por telefone ou mensagem de texto. Bem, como você pode imaginar, desde que estou aqui, minha vida mudou mais de uma vez naquela tarde. Quando cheguei em casa, notei o carro de um dos meus sócios na garagem. Não havia engano, era um carro vistoso e caro com uma placa personalizada. Dizer que isso é fora do comum é um eufemismo. Verifiquei nosso sistema de câmeras domésticas no meu telefone e notei que estava no modo de privacidade, não gravando. Então, deixei para lá e fui para minha propriedade rural. Nosso sistema de câmeras é para segurança e nunca o olho a menos que haja uma preocupação. Dito isso, também adoro observar a vida selvagem nas câmeras externas. Também acho estranhamente satisfatório assistir as tempestades chegarem. Então, para meu próprio prazer, configurei há anos um segundo gravador de vídeo para arquivar as câmeras em armazenamento local. Esse armazenamento não é acessível pelo meu telefone. Então, quando estava na fazenda, abri meu computador e olhei para o outro servidor para confirmar o que meu instinto estava me dizendo. E com certeza, lá estavam eles, se abraçando na sala de estar, bebendo vinho, dançando e depois indo para a suíte do quarto. Aparentemente, deixaram as portas abertas, porque o microfone gravou suas atividades depois de saírem da visão da câmera. Com meu tempo limitado, eu queria respostas, mas não quero o drama de uma confrontação e divórcio. Chame-me do que quiser. Mas toda a minha devoção e amor por ela se foram naquela tarde. Tenho todas as emoções que se espera. Sei que não sou culpado. Fui um parceiro leal, romântico e atencioso. Agora estou pensando em mim mesmo. Sei o que é importante para mim. Então, liguei para meu advogado e revisamos meu testamento e nosso acordo pré-nupcial. Eu disse a ele o que estava acontecendo. Trabalhamos para entender por quanto tempo e em que medida esse caso está acontecendo. O que foi descoberto é perturbador ou eu claramente não conhecia a mulher com quem compartilhei mais de 2 décadas de vida, ou algo nela mudou. Neste momento, não vou dizer nada aos meus filhos, nunca tive filhos com Jane, ou a Jane. Vou manter uma postura firme e passar pelas festas. Dar às crianças e netos uma última lembrança das festas comigo envolvido. Serei o pai e avô carinhoso e depois tentarei desempenhar o papel de marido carinhoso. Algumas informações de fundo para algumas das perguntas óbvias. O amante é viúvo e não está casado novamente. Ele é um sócio comercial, mas não um amigo. Eu não invisto com amigos. Nunca me casei com a mãe dos meus gêmeos. Foi escolha dela e concordo plenamente com ela que naquela época ela tomou a decisão correta. A mãe dos meus filhos, Sarah, casou-se com um homem maravilhoso, Steve, quando as crianças tinham 7 anos. Sarah e Steve nunca tiveram filhos juntos. Coloquei minha cabeça no lugar quando as crianças tinham 3 anos. Estive muito envolvido com eles antes disso, mas foi quando comecei meu caminho para ser o pai que queria ser. Sarah e eu copaternamos bem juntos, e eu chamaria Steve de amigo. Sarah, Steve e eu estamos na casa dos 60 anos, Jane está quase nos 60. O amante está na casa dos 50 anos. Jane e eu estamos em nosso primeiro casamento. Tínhamos cerca de 30 anos quando nos casamos. Do que preciso? Uma válvula de escape e liberação externa. Se vou alcançar meu objetivo, preciso desabafar minha raiva e falar sobre minha situação. Qual melhor válvula de escape do que estranhos na internet? Estou em paz com como e quando minha vida vai concluir. Atualização 2.
Missão cumprida. Tivemos uma ótima semana de férias sem drama. Cheguei a 2023. Peço desculpas antecipadamente a qualquer um. Acho que o humor sobre minha condição me ajuda. Estou percebendo que estou sendo um pouco egoísta atualmente. Todos os participantes se dispersaram ontem à tarde. Só tenho algumas atualizações porque não vou falar sobre minha semana com minha família. Isso é para eu guardar com carinho. Observações sobre a minha esposa e esta semana. Honestamente, acho que esta é a primeira vez que ela saiu. Estar com todos nós durante toda a semana parece ter cobrado seu preço. É engraçado como quando você sabe de algo, as ações de uma pessoa fazem mais sentido. Ela estava secreta com o telefone. Ela saía da nossa reunião familiar para pegar um ar várias vezes. O melhor foi quando ela precisava ir à cidade e um dos netos queria ir também. As piruetas que ela fez para não levar o neto. Tenho que admitir que brinquei um pouco com isso perguntando por que não? Então, o caso está continuando. Comigo agora aposentado e ela me perguntando sobre meus planos para o dia ou semana. Então, eu digo a ela e depois pergunto quais são seus planos. Mais tarde esta semana, vou sugerir que nos encontremos para almoçar por estar na mesma área que ela nos nossos planos. Só para sacanear com ela. Acho que foi verdade o que alguém disse em outro post, a imprevisibilidade é o pior inimigo do infiel. Esta manhã, me encontrei com meu advogado. Tomei decisões e pedi a ele para redigir documentos. Substituí meu testamento temporário pelo meu novo testamento permanente. Isso foi assinado e não deve precisar ser alterado novamente. Em preparação para todo o inferno se soltar, pedi a ele para redigir os papéis do divórcio com base no acordo pré-nupcial e nas evidências do caso. Ela não recebe nada além de 25% de nossos ativos compartilhados. Pense em utensílios domésticos e móveis. Fico com todos os meus ativos líquidos, fundos de aposentadoria e itens que comprei com minha própria riqueza. Além disso, se eu quiser, ela será obrigada a pagar pensão alimentícia. Eu os assinei e tenho um pacote criado com todas as nossas evidências do caso. Estou segurando isso no caso de querer usar. Vendi meu empréstimo para o fundo. Vou permitir que os administradores o convertam em ações da empresa do amante. Falando em fundo, decidi como quero que seja gerido. Vou reduzir minha participação como administrador para 1%. Os gêmeos terão a maioria da administração. Os 4 netos preencherão o restante. Todos os procuradores dos netos serão Sarah e Steve. Conforme cada um completar 24 anos, a administração dos filhos passará de Sarah e Steve para o neto. Se sobrar uma fração, Sarah recebe a parte extra. Planejei uma reunião com os filhos, Sarah e Steve para a próxima semana. Pretendo contar a eles tudo naquela ocasião. Eles terão que assinar documentos e vão querer saber por que estou fazendo isso. Então, quando isso estiver feito, meu valor pessoal será meus ativos líquidos, propriedade pessoal e o dinheiro do empréstimo do amante. Então, na pior das hipóteses, Jane receberá muito pouco em comparação com os ativos e o valor no fundo. Nas próximas semanas, vou distribuir os poucos itens pessoais que quero que vão para os filhos e netos. Esses já estão em um local seguro onde meu advogado tem acesso. Alguns de vocês comentaram sobre minha saúde. Bem, se não fui claro, não estou lutando contra isso. Estou deixando a natureza seguir seu curso. Então, não tenho efeitos colaterais adversos de nenhum tratamento. Notei esta semana que estava mais cansado com facilidade. A família também percebeu. Eu fingi ser o velho ficando mais velho. Ainda tenho a tosse. A tosse foi o que começou tudo. Foram meus tumores no pulmão que levaram a todos os diagnósticos. Apenas fingi que era uma tosse persistente por causa da Covid. Espero piorar muito rápido uma vez que outros problemas apareçam. Mas até lá, todo mundo vai saber. E obrigado por todos os seus votos de melhora nesse aspecto. As cartas não estão prontas. Elas são muito difíceis. Vou avisar a todos como foi a reunião na próxima semana. Melhores cumprimentos a todos. Atualização 3. Hoje, tive meu advogado,
um tabelião, os gêmeos, Sarah e Steve na minha fazenda. As tarefas que eu precisava estão feitas. Este processo correu tão bem quanto poderia. É compreensível que a família esteja magoada e zangada. Quando todos chegaram e viram meu advogado e o tabelião, a tensão na sala estava alta. Pedi a eles para apenas sentarem e me ouvirem, e depois de eu terminar, deveriam assinar os papéis. Depois de assinar os documentos, responderei a todas as perguntas. Todos conhecem o trust. Eu expliquei a eles que era hora de eu liberar o controle do trust para eles. Expliquei o quão importante o trust era na minha vida. Por que eu o iniciei? Como estava fora do meu casamento com a Jane por decisão mútua. Também deixei instruções sobre como queria que eles dirigissem e usassem o trust. Explicamos que o trust seria dividido entre os gêmeos e os netos, com Sarah e Steve tendo votos de procuração iguais para os netos até que cada um deles complete 25 anos. A confiança deles em mim era evidente porque assinaram os documentos. Depois que isso foi feito, as cópias foram reunidas e eu dispensei meu advogado e o tabelião. Acompanhei-os até a saída e agradeci por virem em um domingo. Eles foram tão gentis como sempre. Quando voltei para a sala de jantar transformada em sala de conferências, todos estavam quietos. Minha filha quebrou o silêncio com a primeira pergunta. Bem, era definitivamente uma pergunta multipartidária ou um fluxo de consciência. Assim que ela parou, comecei a falar sobre minha saúde. Expliquei o fato do meu diagnóstico. Ouvi-os fazendo planos sobre como vamos lutar contra isso. E foi aí que os interrompi. Expliquei as probabilidades. Disse que já tinha tido uma segunda opinião. Então disse a eles o que vocês já sabem. Não vou buscar tratamento. Vou deixar a natureza seguir seu curso. Passamos a próxima hora e meia discutindo. Minha filha saiu da sala algumas vezes. Sarah teve que ir buscá-la. Enquanto eles estavam fora, Steve, meu filho, e eu tivemos uma conversa franca. Eles entendem de onde estou vindo. Talvez não concordem, mas entendem. O consenso é que Sarah e minha filha acabarão entendendo. Depois que tudo se acalmou, sabia que a próxima pergunta estava por vir. Quando descobri? E eu contei a eles. E agora houve outra rodada de raiva e tristeza. Expliquei que queria mais uma semana de férias em que eu não fosse um homem morto andando. Que eu fui egoísta. Queria que esse diagnóstico fosse depois das férias. Não quero que manche as férias deles pelo resto da vida. Minha filha, sentindo que ainda havia mais, assumiu o papel de detetive. Ela não ia sair da sala até que todos estivessem fora. Ela perguntou como diabos a Jane não contou para ela. Foi então que soltei a última bomba. Disse a eles exatamente o mesmo relato de eventos que fiz no meu primeiro post. Foi a primeira vez que realmente vi o fogo da raiva nos olhos da minha filha. Então contei a eles que até hoje ela não sabe que eu sei. Basicamente, respondi as mesmas perguntas, tramas e etc. que vocês sugeriram. Então acho que vocês me prepararam bem. No final, disse a eles que os valorizo muito mais do que a Jane. Para mim, só quero passar o resto dos meus dias em paz, sem me preocupar com a Jane. Tive que explicar minhas ações durante a semana de férias. Eles também juntaram as peças sobre os momentos em que ela saiu para tomar ar fresco e a viagem à cidade onde não quis levar o neto. Estavam preocupados que eu tivesse feito tudo isso sozinho. Disse a eles que tenho alguns amigos nas redes sociais que me ajudaram nos momentos mais difíceis dessa época. Recusei-me a dizer onde e como. Eles podem aprender depois, mas ainda quero esse espaço para mim. As emoções estavam realmente à flor da pele, e temos conversado de tempos em tempos como um grupo há algumas horas, mas disse a eles que precisava voltar e falar sobre o trust. Eles entendem que o trust será muito útil para não permitir que Jane obtenha minha riqueza arduamente conquistada. Que os protege. E é por isso que ela não faz parte desta reunião. Dito isso, precisava compartilhar os dados financeiros do trust. Tenho quase certeza de que todos viram o trust como uma manobra fiscal ou apenas uma forma de proteger os ativos em um casamento em que os filhos são de outra mulher. Eles não estavam preparados para eu compartilhar as finanças.
Quando comecei a revisar os ativos e os balanços, a sala ficou em silêncio. Então houve uma pergunta: por que você trabalhou tanto esses anos quando tinha tanto dinheiro? Expliquei minha filosofia de finanças pessoais, algo que eles ouviram muitas vezes antes e levam a sério. Mas disse a eles que vivi com o truste todos esses anos. Coloquei-os na faculdade com esse truste. Arranjei tempo na minha vida para eles com esse truste. E pude trabalhar para uma organização sem fins lucrativos praticamente de graça por causa desse truste. E se há algum exemplo que quero que sobreviva neles e em seus filhos, é usar este truste para fazer mais pelos outros. E não apenas escrever um cheque para uma instituição de caridade aqui e ali, mas trabalhar por algo em que acreditem. Nos meus anos com esta organização sem fins lucrativos, fiz muito mais em treinar outras pessoas e construir relacionamentos do que apenas escrever um cheque não pode fazer. Não estou feliz que hoje, as vidas de todos naquela mesa mudaram de tantas maneiras boas e ruins por minha causa. Não foi como eu queria que acontecesse. Mas está feito. Eles sabem de tudo. Implorei e supliquei que me deixassem lidar com a Jane. Não falar sobre o truste com ninguém. Vamos seguir como está por enquanto. Quando eu ficar mais doente, então as coisas vão mudar. Todos concordaram. Passamos as próximas horas fazendo uma refeição, conversando, chorando, rindo e formando grupos menores. Todos saíram há cerca de 1 hora. Mas espero que os gêmeos voltem. Sei que eles vão contar aos seus cônjuges o que está acontecendo. É só o jeito deles. E amo muito meus 2 genros. Sabia que ontem à noite foi minha última noite tranquila. Sinto um peso sendo retirado, mas substituído por outro peso de preocupação. Obrigado a todos por lerem. Seus pensamentos e orações são tão valiosos para mim. Novamente, digam aos seus entes queridos como se sentem e deem-lhes um abraço. Atualização 4. Apenas uma rápida atualização. Fui surpreendido com uma visita de uma das amigas da minha esposa. Ela tem aproximadamente a mesma idade que a Jane. O nome dela é Carol e estava com minha esposa na semana passada na Noite das Garotas. Na verdade, a Noite das Garotas foi na casa da Carol. Se você ler meus comentários, saberá que na semana passada a Jane chegou em casa muito embriagada. Ela usou um serviço de transporte. Carol é uma amiga antiga de Jane. Acho que, sendo casados há mais de 2 décadas, a Jane esqueceu que eu a apresentei a Carol. Os pais da Carol eram amigos dos meus pais. Bem, acho que minha imprevisibilidade contribuiu para a instabilidade da minha esposa. E na Noite das Garotas da semana passada, a Jane chegou ao limite. Ela ficou tão embriagada que confidenciou a Carol sobre seu caso. Aparentemente, ela continuou falando, mesmo depois de Carol pedir para ela parar. Carol ficou tão irritada com ela. Enquanto Carol continuava condenando Jane, Jane continuava tentando defender suas ações enquanto continuava a despejar um fluxo interminável de detalhes. No dia seguinte, Carol entrou em contato com Jane. Jane aparentemente não se lembrava de nada da noite anterior. Carol resumiu a confissão de Jane. Bem, Jane negou completamente que esteja tendo um caso, que não disse essas coisas e que Carol está enganada. Carol disse a Jane que ela está cheia de merda e tem uma semana para se abrir ou ela mesma me dirá. E como Jane continua negando que disse algo, tive minha visita com a Carol. Então, tomando café, recebi o relato resumido da confissão de Jane. Carol esperava que eu ficasse arrasado. A surpreendi quando disse a ela que já sabia. Perguntei a ela quem mais estava por perto quando Jane fez essa confissão. Carol foi a única outra pessoa na casa. Perguntei a Carol para quem mais ela contou. Isso a ofendeu. Ela me disse que não espalharia algo assim antes de me contar. Eu pedi desculpas. Expliquei a ela que tinha meu próprio cronograma para querer lidar com a Jane. E adicionar outras pessoas complicaria meus planos. E tive que perguntar. Carol foi compreensiva. Pedi a ela, como um favor para mim, que não mencionasse a ninguém e permitisse que Jane achasse que ela acredita nela. Carol concordou com meu primeiro pedido, mas disse que a segunda parte não parece certo. Pedi a ela para tentar. Disse a ela que ficaria bem.
Carol disse que qualquer outra coisa que eu precisasse, tudo o que eu tinha que fazer era pedir. Sei que terei que pedir desculpas novamente quando Carol descobrir sobre minha saúde. Mas lidarei com isso outro dia. Então, vou confrontar Jane amanhã. Temos uma noite de encontro regular, e planejo contar a ela calmamente o que sei, minha condição e como pretendo passar o resto da minha vida sem ela. Espero que o ambiente público mantenha o drama no mínimo. Se correr como planejado ou for um total desastre, atualizarei em algum momento neste fim de semana. Meu plano é, após o confronto, dar a ela o que sei, pedindo a ela para não entrar em contato comigo ou com minha família. Veremos como vai. Atualização 5. Mike Tyson disse, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Sim, nem todo plano segue exatamente como você imagina. O meu não está isento dessa realidade. Vou tirar um momento para explicar meu plano para você. Jane e eu temos uma noite de encontro semanal e geralmente frequentamos o mesmo restaurante. Tanto que temos uma mesa fixa. Fica nos fundos, ainda público, mais longe da energia alta perto do bar. Decidi que este seria o lugar onde a confrontaria. Planejei fazer isso após o final da sobremesa. Marquei as reservas do meu advogado e de sua esposa ao mesmo tempo. Dei ao nosso garçom o pagamento das refeições de ambas as nossas partes antes de começarmos. Ele é nosso garçom há anos. Tinha Carol pronta para ajudar a Jane depois que eu saísse. Meu plano era terminar a refeição com uma conversa sobre nosso relacionamento. Eu queria gravá-la. Então eu a confrontaria, contaria sobre como eu sei, meu diagnóstico e o plano do que eu quero, e lhe daria uma carta pedindo para ela não entrar em contato comigo ou minha família ou ir para a fazenda. Eu teria a carta testemunhada. Também deixaria para ela uma maleta cheia de evidências junto com os papéis do divórcio. Em seguida, levantaria e sairia. Esperava que ela não causasse uma cena para proteger seu status social. Gravei a conversa. Ela falou sobre como nosso relacionamento tem sido ótimo ao longo dos anos. Ela falou sobre o quão grande somos como equipe. Perguntei se eu a tratava bem, se já a abusei, etc. Ela disse que é claro que não. Então eu perguntei por que ela me traiu. Ela disse que não sabe o que a Carol me contou, mas que ela está errada. Disse a ela que já sabia antes de a Carol me contar. Nesse ponto, tudo o que acredito que Jane tinha preparado para contra-argumentar essa conversa se dissipou e também a cor de seu rosto. Tudo o que ela pôde fazer foi perguntar o quê? Então eu disse a ela para me deixar passar por isso sem interrupções e ela balançou a cabeça concordando. Ela passou de uma mulher confiante e orgulhosa para uma mulher com a expressão de veado paralisado. Tudo o que ela pôde fazer foi assentir. Então expliquei como cheguei em casa depois da minha reunião com meu médico. Eu estava correndo para casa para ter a conversa mais difícil com a única pessoa com quem eu queria falar. Expliquei que, quando cheguei, vi o carro dele. Então verifiquei as câmeras e vi que estavam no modo de privacidade. Decidi então ir para a fazenda. Disse a ela que ainda tinha as filmagens e ela quase interrompeu para perguntar como, mas apenas levantei minha mão para lembrá-la de me deixar terminar. Contei sobre meu diagnóstico e planos de não lutar contra a doença. Vi a desolação em seus olhos e fiquei furioso. Como ela pode sentir tristeza por mim? Mas continuei. Sinalizei então para a garçonete e ela foi até meu advogado. Ambos vieram até nossa mesa. Meu advogado me entregou uma maleta e uma pasta com uma carta. Disse a ela que não quero que ela entre em contato comigo ou minha família ou venha para a fazenda depois que eu sair hoje à noite. Assinei a carta e pedi à garçonete para testemunhá-la. A garçonete e o advogado então me viram entregar a carta para Jane. Então os dispensei. Então concluí dando a maleta para Jane. Disse a ela que sei muito mais do que ela espera. Fui completamente destruído. Que há papéis de divórcio lá dentro já assinados por mim, e ela pode assiná-los e iniciar o processo de divórcio. Disse a ela que não espero sobreviver a um divórcio contestado. Enquanto estiver vivo, ela pode ficar na casa na cidade. Estarei na fazenda. Não vou vê-la depois de hoje à noite. Não quero ouvir desculpas.
Chamei Carol para ajudá-la a voltar para casa. Como de costume, Jane manteve a compostura em público. Ela apenas murmurou um rápido "mas", eu apenas lembrei que estou indo embora e terminei. Fui até a garçonete e dei a ela uma generosa gorjeta, encontrei o proprietário e pedi desculpas por não tê-lo avisado. Enquanto saía, vi meu filho na porta com a Carol. Carol passa por mim com um rápido sorriso e depois uma preocupação em seus olhos por Jane. Meu filho pega minha caminhonete e sua esposa me leva até a fazenda. Meu filho e sua esposa ficaram comigo na sexta noite. Finalmente consegui fazê-los ir para casa à meia-noite. Fui dormir com um grande senso de alívio, mas com um sentimento renovado de perda. Mas consegui cumprir a tarefa que precisava fazer. A família veio à fazenda no sábado para se certificar de que eu estava bem. Me senti um pouco mimado, mas foi um bom dia até que a Carol apareceu à tarde. Ela disse que a Jane desmoronou na sexta noite, mas, pelo visto, contatou o seu amante no sábado. Após a conversa, Jane percebeu que estava apenas sendo usada pelo amante e estava realmente em um estado ruim. Carol se certificou de me dizer que Jane não pediu a ela que entrasse em contato comigo. Mas ela sente que se eu pudesse conversar com Jane por um tempo, isso poderia dar a Jane a força para mantê-la fora da minha vida. Carol sabe como formular seus pedidos. Relutantemente, concordei com uma discussão de 2 horas na fazenda com Jane. Eu teria alguém lá para mim e Jane poderia escolher alguém para estar lá por ela. Teremos uma conversa civilizada. Não aceitarei ser culpado, minimizado ou acusado de transferir a culpa. O objetivo da reunião será que ela obtenha respostas sobre como avançar. Essa reunião aconteceu esta manhã. Jane escolheu Carol, não sei porquê, talvez controle de danos, e eu escolhi minha filha. Eu queria que fosse o mais confortável possível para Jane, apenas para que não precisássemos repetir isso novamente. Entrei na reunião com uma direção firme e o objetivo de tirar Jane da minha vida. A reunião foi como esperado. Jane chorou, pediu desculpas e tentou minimizar o caso. Eu não estava aceitando nada disso. Expliquei que ela terá um lugar para morar até a minha morte. Então a decisão da casa ficará com os administradores. Expliquei que ela não verá nada do meu patrimônio ou do truste. Mas ela tem sua pensão de 6 dígitos e seu truste, então ficará bem. Tenho que desabafar sobre algo, ela disse, por que você não vai lutar por mim ou por nós? Eu quase perdi a paciência com ela, mas apenas respondi com eu simplesmente não me importo mais com você ou conosco. Isso meio que a destruiu. Aqui vou expressar minha raiva. Essa é a mente de uma traidora egoísta. Tudo o que eles pensam é em si mesmos. Que mesmo depois de destruir alguém, eles esperam ter valor suficiente aos olhos dessa pessoa para lutar por eles. Que se dane. Eu não valia a pena lutar contra seus desejos ou ganância. Que se dane ela. Desculpe pelo desabafo. Jane recebe as respostas que pediu, mas, em retrospecto, não queria tê-las. Eu não quero outra reunião. Sinto que continuar as reuniões só me distrai do que quero fazer. Carol e Jane saem, mas Carol volta algumas horas depois. Ela e eu temos uma conversa rápida. Aparentemente, o amante recebeu um aviso dos administradores de que eles vão converter o empréstimo em ações de sua empresa. E como o truste será o proprietário majoritário, estão pedindo uma auditoria forense completa. Minha filha com o MBA não está perdendo tempo. Bem, acho que quando Jane foi até ele em busca de conforto, ela percebeu o que eu já esperava. Ele estava a usando para ver se ela poderia comprar o empréstimo de mim. Havia comentários casuais nas gravações que eu suspeitava que ele estava tramando algo. Bem, com os documentos arquivados, o amante sabendo que vendi o empréstimo para o truste Jane não mais em minha vida, sua utilidade para ele acabou e ele deixou ela saber. Aparentemente, Jane também confidenciou a Carol que seu truste está esgotado. Ela terá apenas a renda de sua pensão. Ela viu a vida com o amante como sendo mais glamourosa do que comigo. Ela realmente pensa que o patrimônio líquido dele é maior que o meu. Ele dirige carros legais, come em restaurantes chiques, voa de primeira classe, porque meu marido brincava na fazenda dele, dirigia uma caminhonete velha e voamos em classe econômica.
porque ela estava planejando se divorciar de mim quando ele expressou seu amor eterno e desejo de se casar com ela. É nojento que ela seja tão gananciosa e superficial. Eu não vou ver isso, mas espero que minha família conte a ela quanto eu valia depois da minha morte. Estou muito feliz que suas verdadeiras cores tenham sido mostradas agora para que eu pudesse lidar com ela e poupar minha família dela. Então Carol fez algo que foi totalmente inesperado e me pegou de surpresa. Ela me disse que, como eu não estou mais comprometido, se eu precisar de companhia, para ligar para ela. Eu a desafiei e perguntei por que, com meu diagnóstico, por que você ou qualquer mulher gostaria de passar tempo comigo? Não há nada de longo prazo. Ela respondeu que só porque a Jane é uma vadia ignorante e não sabia o que tinha, não significa que qualquer divorciada ou viúva não estaria disposta a passar o tempo que me resta comigo. Que eu sou um homem incrível e qualquer momento comigo seria valorizado. E eu teria várias mulheres interessadas e ela poderia muito bem ser a primeira da fila. Perguntei a ela, mas a maioria não saberá que Jane e eu estamos separados? Ela disse que Jane não quer que os grupos sociais saibam, mas que ela e Sarah se certificarão de que sua história seja divulgada. Fui educado e disse a ela que avisaria. Ela sorriu e me deu um beijo na bochecha. Pensei sobre isso depois que ela saiu, mas tenho quase certeza de que não quero essa complicação em minha vida agora. Deixei bastante coisa de fora, mas esses são os destaques. Estou indo bem. Tem sido uma montanha-russa. Preciso de alguns dias de paz e sossego. Os grupos sociais logo saberão. Tanto o rompimento do meu casamento quanto o meu diagnóstico. Agora terei uma interminável corrente de pessoas me desejando bem. Eu sabia que não poderia adiar para sempre, mas não quero ser tratado de forma diferente. No entanto, a vida é o que é. Hora de começar o jantar e relaxar esta noite. Novamente, obrigado a todos pelo seu apoio. Vou tentar voltar e responder a todas as suas mensagens. Elas significam muito para mim. Atualização 6. Primeiro, estou indo bem. Ainda estou acima do solo e com temperatura corporal normal. Todo dia de pé é uma bênção. Minha tosse está um pouco pior. Estou sentindo algum desconforto. Percebo que estou ficando sem fôlego um pouco mais facilmente. No geral, porém, foi uma ótima semana. Vamos começar com Jane. Ela se isolou. Seu status na comunidade caiu rapidamente. Uma vez que saiu que ela foi educadamente solicitada a renunciar a qualquer cargo de liderança que ocupava. A maioria do seu círculo a julgou severamente e veio direto perguntar se ela estava perseguindo os maridos delas. Ela tentou entrar em contato algumas vezes. Eu não respondi. Um casal foi através de intermediários. Eu apenas pedi à pessoa para dizer a ela que eu disse o que precisava dizer e sei tudo o que preciso saber. Eu realmente não me importo se ela precisa de encerramento. Por que eu deveria me preocupar com essa necessidade egoísta dela? Ela sabe como me sinto porque eu disse a ela. Alguns detalhes do caso. Eles estavam juntos há pelo menos 6 meses. Fizeram 3 viagens juntos. Uma delas foi como recém-casados. Outra foi um casal celebrando 20 anos de casamento e a última foi quando se encontraram de férias no mesmo hotel. Aparentemente, o jogo de papéis era parte da dinâmica deles. Ela usava minha casa porque se sentia confortável lá, mas também porque a casa fica afastada da estrada e quem passa não consegue ver os carros na entrada. Ela também comprou um segundo carro para si mesma e o guardou na cidade em um estacionamento. Aparentemente, ela trocava de carro quando ia para a casa do amante para que ninguém reconhecesse o dela. Ela estava muito preocupada com como isso seria visto por qualquer pessoa em seu círculo social. Talvez para que eu não a pegasse. Suas ações sozinhas mostram o quanto ela se esforçou pelo caso com o amante. Todos esses esforços só solidificam em minha mente como estou me sentindo e como lidei com o caso. Não tenho arrependimentos sobre o que fiz. A confissão bêbada para Carol foi apenas parcialmente devido à minha imprevisibilidade. Aparentemente, assim que recebeu a notificação da venda do empréstimo do amante para o truste, ele começou a se distanciar de Jane.
Acho que da pressão de quase ser pego e do amante começar a não estar mais tão interessado nela, ela ficou bêbada e contou tudo para Carol. Você sabe o que acontece depois disso. Para mim, está bem claro que o amante tinha motivos alternativos para sua participação no caso. Isso não isenta Jane em nada. Isso só a torna mais patética. Parece que o amante queria ajuda de Jane em seu empréstimo comigo e Jane queria vida luxuosa com o dinheiro do amante. É interessante como pessoas feias se atraem. Se todos nós, pessoas decentes, apenas permitirmos que os desprezíveis se juntem, podemos encontrar parceiros melhores. Desculpe a todos vocês que trabalham na reconciliação por um sentido de devoção. Não era para mim. O amante não está feliz com as intenções da minha filha. Parece que ele tentará impedir isso na justiça. Tudo o que ele tem a perder é mais dinheiro. Ouvi rumores de que ele tentou levantar dinheiro com outros investidores para pagar esse empréstimo. Mas infelizmente para ele, as notícias de suas ações já começaram a circular entre meus conhecidos de negócios. Lembra quando eu disse que você investe em pessoas, não em empresas? Bem, não há muitos que queiram investir nele. Eu não sei o que minha filha tem planejado para a empresa dele, mas ela emprega várias pessoas, então ela trabalhará duro para garantir que ela continue apenas para elas. Acho que ela está preocupada que o amante tenha algo a esconder nos livros da empresa. Para os funcionários, espero que não seja nada que não possa ser corrigido. O tempo em família tem sido ótimo. Fui a um jogo de basquete do ensino médio com a família esta semana. Também agendei uma noite de pôquer. Foi ótimo. Tive alguns amigos antigos, meu filho e meu neto no jogo. O neto pôde ver como os homens tradicionais se sentavam contando histórias e apenas aproveitavam a noite juntos. Espero conseguir mais algumas dessas. Comemos como família 3 vezes esta semana. Carol veio uma noite e trouxe o jantar. Comemos e conversamos, mas eu a mantive à distância. Ainda não me sinto confortável em deixá-la entrar. As tarefas na fazenda me confortam. Eu ando pelas cercas, bem, dirijo às vezes, verifico os animais, verifico os funcionários e ajudo na manutenção dos equipamentos. Saber que esta fazenda permanecerá na família e continuará funcionando me enche de paz. Uma parte de mim vive além do meu tempo aqui. Tive também vários amigos e aceitações passando por aqui. Alguém mencionou uma despedida em vida, e acho que é isso que eles queriam dizer. Estou incentivando qualquer pessoa a vir me ver. Gosto de passar tempo com essas pessoas, mesmo que possa ser a última vez. Obrigado por sugerir isso. Obrigado a todos pelo apoio. Realmente ajuda. Atualização 7. Eu ainda estou aqui. Mas tem sido um pouco difícil. Agora estou em casa, mas passei alguns dias no hospital. Fui encontrado inconsciente, mas ainda estava respirando, então me levaram para o pronto-socorro. Eu tenho uma ordem de não ressuscitar, mas nunca morri. Eu sempre odiei hospitais, mas agora, com meu diagnóstico, eu realmente odeio o hospital. Eu não quero morrer lá dentro. Estou em casa há um tempo. Eu não posso mais dirigir para fora da fazenda. Na verdade, eles não querem que eu dirija na fazenda, mas estou determinado a continuar fazendo minhas tarefas e vendo nascer e o pôr do sol enquanto eu puder. Também tenho cuidadores em tempo integral em casa, ou como eu os chamo, babás. Mas não vou brigar com a família por isso. Basicamente, eu não me lembro de nada até acordar no hospital. A maior parte da minha família e a Carol estavam no quarto. Eu já estava estável naquele momento e os médicos apenas queriam me observar por um dia ou 2, e é claro, fazer mais testes para ter certeza. Eu tinha um dos meus gêmeos, Sarah ou Carol comigo quase o tempo todo. Houve uma noite em que ninguém estava comigo, e eu acordei com a Jane no meu quarto. Acho que ela apelou para o cartão de esposa com uma enfermeira de plantão que não sabia que não deveria deixá-la entrar. Eu estava cansado, mas ela estava agindo como uma esposa doce e dedicada. Eu não sei porquê. Então, quando percebi que ela estava segurando minha mão e acariciando minha cabeça, me afastei. Ela ficou magoada. Então ela começou a nova ladainha de estar tão arrependida, de não ter querido dizer nada do que disse a ele, de estar tentando usá-lo, etc.
Eu apenas fiquei ali, sem me envolver. Isso a irritou. Ela exigiu que eu falasse com ela. Ela falou alto o suficiente para chamar a atenção da enfermeira. A enfermeira percebeu a atitude da Jane e o meu desconforto. A enfermeira foi discreta. Ela diz para Jane esperar do lado de fora porque precisa fazer algumas verificações. Assim que Jane saiu do quarto e a porta foi fechada, a enfermeira me perguntou se eu estava bem. Eu disse a ela que Jane era minha ex-mulher e que deveria ver notas para que ela não fosse permitida. Ela se desculpou e me perguntou o que eu queria fazer para reduzir meu estresse. Eu pedi a ela para ligar para meus contatos de emergência. Ela ligou, e em cerca de 45 minutos, Sarah, minha filha, e Carol entraram no quarto. Nesse momento, Jane já havia voltado e ainda estava falando sua ladainha, mas em um tom muito baixo. Assim que Jane as viu, ela soube que precisava sair. Eu pedi educadamente para ela apenas ir embora. Nenhum dos outros pacientes merece que ela faça um escândalo. Para parar de pensar em si mesma e apenas sair. Estou muito agradecido que ela saiu quietamente, mas primeiro ela me deu um rápido beijo na testa. Eu recuei um pouco, mas se tenho que aceitar isso pela paz dos outros pacientes, então que seja. As mulheres na minha vida pediram muitas desculpas a mim. Honestamente, não posso ficar bravo com elas. Elas têm suas próprias vidas. Todas elas descobriram uma agenda para garantir que eu não fosse deixado sozinho novamente. E tenho certeza de que minha filha agradeceu à enfermeira por tê-la chamado, enquanto ao mesmo tempo expressava sua raiva com a equipe por deixar Jane entrar quando tinham instruções específicas em contrário. Esse evento apenas me mostra que Jane está como uma pessoa afogada. Ela está apenas se agarrando a qualquer coisa. Eu não sou especial aos olhos dela. Ela apenas me vê como algo que ela pode usar para se manter à tona. Depois de cada contato com Jane, eu só vejo quão mais escura e negra é sua alma. O amante ainda é um idiota, assim como antes. Seu departamento de contabilidade percebeu para onde o vento está soprando e, em reuniões com minha filha, praticamente deu a ela um quadro inteiro. Não há conduta criminosa por parte do amante em seus negócios. Está claro que ele estava usando todos os privilégios e brechas para aumentar sua renda além de seu salário base, às custas do resultado final. Então, quando minha filha assumir o controle, ele perceberá uma redução de 60% do valor para ele da empresa. E isso realmente o deixa furioso. Eu tenho a sensação de que ela pode simplesmente demiti-lo e movê-lo para um papel de proprietário minoritário silencioso. Então, seu estilo de vida extravagante vai bater em uma parede. Ele ameaçou processos judiciais, mas ainda não tomou nenhuma ação. Acho que o crédito dele ou a reputação na área estão indo para o inferno. Carol tem sido uma presença mais permanente na minha vida. Tenho que dizer que não me importo com a companhia e a camaradagem. Talvez ela esteja me desgastando. Ela tem passado várias noites por semana aqui. Espero me recuperar mais cedo ou mais tarde. Mas como não posso mais dirigir, vou ter que depender mais dos outros. Isso é um terreno desconhecido para mim. Carol se ofereceu voluntariamente para me apoiar nessa área. E antes que você pergunte, não há nada físico entre nós além de sentar perto um do outro. Obrigado a todos pelo seu apoio contínuo. Atualização. Lamento ter que informar a todos vocês que meu pai faleceu na semana passada. Tenho lido suas postagens e respostas conforme consigo nos últimos dias. Ouço ele tão claramente em suas postagens e respostas. Um de seus pedidos foi para entregar a vocês sua carta. Minha família do Reddit. Bem, se você está lendo esta carta, você sabe que meu tempo aqui chegou ao fim. Como todos vocês sugeriram, escrevi cartas para todos os membros da minha família e também criei vídeos para eles. Enquanto respondia às suas postagens, comecei a me referir a todos vocês como minha família do Reddit. Isso me fez pensar que eu precisava escrever uma última carta. Essa carta é para todos vocês. Quero agradecer a todos vocês por seu apoio e sugestões. Este curto período foi tão importante para mim e será claramente importante para minha família muito depois de eu partir. Vocês me ajudaram a realizar meu último presente para mim e para minha família.
Aquela última semana de Natal em família. Sem ter onde desabafar e obter apoio, eu teria que recorrer à minha família. E fazer isso significaria abandonar meu objetivo. Minha família pode não ver isso como um presente agora, mas eles verão no futuro. Não consigo dizer o quanto gostei de fazer aqueles pequenos vídeos. Minha família terá mais uma pequena parte de mim, e isso é graças a todos vocês. Eu não teria feito nenhum daqueles vídeos bobos sem suas sugestões e encorajamento. Honestamente, eu nem teria pensado nisso. Eu tenho um pedido para todos vocês. Minha família passará por muitas emoções. Sei que parte de colocar minha história lá fora é para que todos vocês queiram uma conclusão. Por favor, permitam que minha família lamente e mantenham o pedido de atualizações em um mínimo aceitável. Eu pedi a eles para entregar esta carta a vocês, e se sentirem que podem, para fornecer uma atualização final sobre Jane. Essa atualização final cabe a eles. Eu pedi a eles. Só peço a todos vocês que tenham paciência. Por fim, desejo a todos vocês o melhor. Todo o amor que posso oferecer de onde estou agora. Lembre-se de que nenhum de nós é prometido para o amanhã. Conheça a si mesmo e seja bom com aqueles ao seu redor. Espero que nenhum de vocês sofra a estrada que tive que percorrer, mas se isso acontecer, estarei de qualquer maneira disponível para acompanhá-los. Lembre-se de que todos vocês valem muito. Nunca deixe ninguém dizer o contrário. Enviarei o máximo de abraços virtuais que puder de onde quer que eu acabe. Dizer obrigado às vezes parece tão inadequado, mas são as palavras que tenho agora. Obrigado. Espero nos encontrarmos no além, só não muito cedo. Op. Lembrando do papai e atualização. Quero começar agradecendo a todos vocês pelo que fizeram pelo meu pai. Li tudo em seu perfil várias vezes. Fico feliz que essa parte dele continue. Vou deixar isso aqui enquanto o Reddit permitir. Só para deixar claro, eu sou a filha. Alguns de vocês assumiram que meu irmão postou a carta dele no último post, mas fui eu também. Estou feliz que papai deixou essa carta para todos vocês. Ele conseguiu dizer o que queria dizer. Quero apenas falar sobre papai hoje. Sinto muita falta dele. Lamento todas as vezes que decidi fazer outra coisa e não passar tempo com ele. Estou irritada por ele não ter lutado contra a doença. Mas também o amo por sua dignidade e como ele passou seus últimos dias. Lendo suas postagens, vi sua determinação. E em suas últimas semanas, ele me ensinou tanto sobre vida e família que pensei já saber. Todos nós estamos lutando, mas também valorizamos muito mais uns aos outros. E isso era o que ele queria. Então, feliz Dia dos Pais, papai. Feliz Dia dos Pais a todos os pais por aí. Ok, sobre as atualizações. Papai não sofreu como outros com seu diagnóstico. Ele faleceu tranquilamente enquanto dormia. Papai havia planejado que, não importasse quais fossem seus momentos finais, ele queria uma autópsia. Ele não queria que sua doença ou morte fossem usadas por Jane para contestar nenhum de seus arranjos. Ele havia feito os preparativos e pagou por isso com seu patrimônio. Era típico dele planejar tudo. Descobriu-se que ele morreu de um ataque cardíaco. Então, me conforta saber que, apesar de toda a dor com que ele teve que lidar, houve uma certa misericórdia no final. Conforme seus desejos, ele foi cremado. Algumas de suas cinzas foram colocadas com uma lápide em um antigo cemitério na fazenda. O restante de suas cinzas foi espalhado enquanto plantávamos esta primavera. Ele realizou seu desejo de fazer parte da terra que tanto amava. Tivemos o memorial na fazenda, então Jane não estava em lugar algum. A funerária havia providenciado segurança. Então, se Jane tentasse entrar, ninguém da família saberia. Uma ideia que papai ficou tentando nos convencer foi de todos nós nos mudarmos para a fazenda. Ele já tinha planejado os locais das casas. Ele esperava que todos nós viéssemos morar na terra quando se aposentasse. Ele vinha falando sobre isso há pelo menos 10 anos e todos nós apenas o fizemos de bobos, mas não levamos a sério. Olhando para trás, não achávamos que Jane moraria na fazenda permanentemente. E agora, sabendo que sabemos, estou tão irritada comigo mesma por permitir que essa mulher tivesse tanta influência. Bem, a partir deste ano,
estaremos construindo novas casas na fazenda. Até agora, meu marido e eu e meu irmão e sua esposa ambos vamos nos mudar para a fazenda. Temos um local muito bonito escolhido. Mamãe e Steve, a nosso pedido, vão se mudar para a casa de papai. Apenas parece certo. Todos queremos estar mais próximos uns dos outros. Quanto a Jane, pensei que soubesse o que era um pária, mas ver o mundo de Jane desmoronar ao redor dela me mostrou a verdadeira definição. Ela parece ter envelhecido 20 anos em meses. Sua personalidade mudou completamente. Ela contestou o testamento e a designação do Trush, mas isso foi rapidamente resolvido. Ela não teve sucesso. Ela conseguiu os bens compartilhados deles, mas papai já havia dado os itens que queria. O maior problema era a casa na cidade. Era de papai antes do casamento deles e ela não tinha direito a ela. Ela nos implorou para herdar a casa. Papai não se importava com aquela casa. Era uma ferramenta para ele. E não tenho vergonha de admitir que, em um dos momentos mais desagradáveis da minha vida, disse a ela que, se ela mudasse seu sobrenome de volta para o de solteira, eu lhe daria a casa. O valor daquela casa é muito menor do que aquela mulher não ter o sobrenome do meu pai. Ela aceitou a oferta. Não consigo imaginá-la ficando, espero que ela venda a casa e vá embora. Veremos. O amante já se foi há muito tempo. Depois que avaliamos a empresa para a troca do empréstimo, o Trush acabou possuindo 80% da empresa. Organizamos uma festa confiável para oferecer a ele uma oferta generosa por seus agora 20%. Ele aceitou e fugiu. Não ouvimos uma palavra dele em meses. Se ele tivesse se concentrado em fortalecer sua empresa em vez de ir atrás de Jane, ele teria ficado bem. Não acho que ele aprendeu essa lição da vida, e realmente não me importo. Nosso parceiro e nós escolhemos um novo CEO e a empresa está a caminho de se reconstruir. Carol recebeu 1% do Trush. Cuidaremos dela como papai teria querido. E ela tem sido uma figura constante em nossa família e continuará sendo considerada parte de nossa família pelo que fez por nosso pai. Novamente, todos queremos agradecer por todo o apoio que vocês ofereceram a ele. Pensamos em vocês com frequência pelo que fizeram por ele. Para a família Reddit do meu pai? Entramos em 2024. Este será o primeiro ano da minha vida sem meu pai. E isso pesa muito sobre mim. Queria passar aqui para dar a todos vocês uma atualização sobre a família do meu pai. Vocês já sabem que celebramos nossa celebração de uma semana das festas que meu pai tanto apreciava. Embora agridoce, a semana foi muito boa. Papai conseguiu nos unir como uma família, e isso incluiu Carol. Seu tempo romântico, por falta de uma palavra melhor, com meu pai quando ele mais precisava, significa muito para nós. Ele nos deixou cartas para este ano e um último presente para cada um de nós. Foram pensativos e nos levaram às lágrimas. Um último ato que ele confiou a Carol. Embora eu espere que haja cartas para os netos em todos os seus eventos importantes. A primeira veio na formatura do ensino médio da primavera passada. A construção das casas está progredindo. Este ano comecei a perceber o que meu pai amava nesta fazenda. Os ciclos das estações. O ciclo da vida que está presente aqui. Entendo um pouco mais sobre suas decisões do ano passado. Embora ainda não concorde, entendo melhor. Também comecei a assistir aos nasceres e pôr do sol nos pontos do papai. Não tão religiosamente quanto ele fez no final, mas apenas mais uma âncora entre ele e eu. A vida de Jane não tem sido fácil. No outono, ela sofreu um derrame. Foi detectado cedo o suficiente e ela sobreviveu. Atualmente, ela ainda está em um centro de reabilitação fazendo reabilitação. Ela recuperou a fala rudimentar, mas ainda é difícil para ela. Ela ainda está trabalhando para voltar a andar. Ela tem um longo caminho pela frente. Seus problemas de saúde ganharam um pouco de simpatia de seus círculos sociais. Até mesmo mamãe e Steve, assim como os netos de papai, deixaram de lado sua mágoa e dor e foram visitá-la. Eu não sou tão caridosa neste momento e talvez nunca seja. Não tenho muitas informações sobre o amante. Ele desapareceu dos meus círculos de negócios. A única informação que tenho é que a empresa recebeu uma carta de inquérito de um escritório de advocacia de falências. Até agora, não vimos nenhuma apresentação oficial.
Quanto à empresa, sem sua liderança e âncora financeira, a empresa está no azul e conseguimos gerenciar a dívida e dar a cada funcionário um bom bônus. Quero agradecer a todos vocês novamente pelo que fizeram pelo meu pai. Desculpem-me por não responder a nenhum DM ou comentário. Tem sido difícil o suficiente apenas para dar essas atualizações. E espero que esta atualização seja a minha última. Todos têm minha gratidão. Filha do OP. O OP parece ter cativado muitas pessoas em sua vida e também no Reddit. Muitos leitores acompanharam a história dele desde o primeiro dia, e ele realmente causou impacto na vida de várias pessoas e as inspirou com sua sabedoria e amor por sua família, apesar do momento difícil em que viveu. Tenho certeza que ele faz muita falta. Eu até consigo imaginar o OP dizendo: não devemos nos questionar porque algumas coisas nos acontecem, e sim, o que podemos fazer com o tempo que nos é dado.